Bom, boa noite. Essa aula que eu vou dar agora é uma aula ao vivo, mas como não tem ninguém aqui por enquanto, tá, talvez vocês vão entrando, eu vou deixar essa aula gravada para guiar vocês em como que vocês vão fazer a atividade extensionista número 3. Então, a atividade extensionista número 3, ela tem a função de que vocês trabalhem com engenharia hospitalar. Quando a gente trabalha com engenharia hospitalar, o que que vocês vão ver nessa parte da engenharia hospitalar? Vocês vão ver a infraestrutura do hospital. Então, ou seja, tudo que faz parte da infraestrutura. Então, a ideia é que vocês visitem uma instituição ou as que vocês quiserem, né? No mínimo uma, onde vocês vão ver três coisas que são fundamentais para um hospital, que são a parte ou seja, a atividade está pedindo três coisas. Está pedindo o IT médico, que é o sistema de instalação elétrica do setor de UTI, dos setores, ou seja, de alto risco, como UTI, centro cirúrgico, e todas as coisas que tenham a ver com essa parte de UTI centro cirúrgico. Também, o que é necessário que vocês vejam também é a parte do ar-condicionado hospitalar, como é que ele está instalado dentro do hospital, e a parte ou seja, a parte mais de circulação do hospital, disposição dos quartos, disposição do centro cirúrgico, o que que tem do lado do centro cirúrgico, mas nessa parte da arquitetura hospitalar, a gente pede para vocês o mais básico. Não é necessário que seja uma coisa, ou seja, você não tem formação de arquitetura, então só o mais básico. Então, nessa aula, eu vou mostrar o básico que vocês têm que ver ou seja, como é que eu vou mostrar o básico disso para que vocês saibam o que que vocês vão ter que olhar no momento que vocês forem fazer essa atividade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint onde eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer essa atividade e o que vocês têm que procurar dentro do hospital para fazer essa atividade. Então, eu vou mudar a câmera, aliás, eu vou mudar a câmera para outra câmera, porque eu vou projetar esse PowerPoint em outra tela. Então, agora sim, eu vou compartilhar a tela com vocês. E aqui, ó. Então, vamos ver agora o que que vocês vão fazer nessa atividade extensionista número 3. Então, nessa atividade, o que que vocês vão trabalhar? Vocês vão trabalhar com os três assuntos que eu falei para vocês. Deixem eu ajeitar essa câmera aqui que se mexeu um pouquinho. Então, os três assuntos que vocês vão fazer. Se tem gente entrando, eu peço para vocês chamarem, vocês habilitarem o microfone caso vocês precisem, vocês queiram falar comigo. Ou senão, essa aula vai ficar gravada para vocês verem. Então, quando a gente fala de engenharia hospitalar, tem infraestrutura nos hospitais que são fundamentais para que o hospital funcione. Hospital, qualquer clínica ou qualquer centro de atendimento. O que vocês vão ver agora são as três coisas que a gente está pedindo nessa atividade para vocês. Então, o que que a gente tem aqui? O primeiro que vocês vão ver vai ser o sistema IT médico. O sistema IT médico é um sistema de alta segurança elétrica que tem nos hospitais, principalmente no centro cirúrgico, nas UTIs. Por quê? Por causa de que os equipamentos, ah, vejam bem, quando a gente está com a pele íntegra, a gente tem a proteção da pele, então, para a gente receber um choque elétrico, a corrente de elétrico, que é a corrente que a gente começa a sentir a tetanização, ou seja, já a corrente perigosa que pode acabar com a vida da gente, está na faixa para as mulheres, na faixa dos 10 miliamperes, vejam bem, só 10 miliamperes, e para os homens, na faixa dos 12 miliamperes. Nós mulheres somos um pouco mais sensíveis do que os homens. Agora, isso daí quando a gente está com a pele íntegra.
uma vez que abriu a pele, veja bem, no centro cirúrgico, por exemplo, essa corrente cai para os poucos miliamperes, 1 ou 2 miliamperes, ou seja, uma corrente que a gente nem vai sentir na pele, o limiar de sensibilidade da gente. A corrente elétrica nas mulheres é 3 a 4 miliamperes e nos homens é 4 a 5 miliamperes. Então, correntes da faixa de 1 miliampere e menos do que isso podem matar um paciente. Então, se não tiver um sistema específico de instalação elétrica dentro do centro cirúrgico, o que pode acontecer? O paciente vai morrer sem o médico saber que esse paciente está sendo eletrocutado. Ou seja, abriu a pele, a gente perde essa proteção que a gente tem. Por isso, o sistema IT médico é um sistema chamado SELV. SELV, da sigla em inglês, que significa baixíssima tensão. Por exemplo, enquanto aqui a tomada nossa tem um RMS de 127 volts de pico, ou seja, 180 volts, aliás, um valor RMS de 127, ou seja, 180 volts de pico, o CELV tem 25 volts. Ou seja, é uma tensão extremamente baixa. Por quê? Por segurança. Tá? Então, as características desse sistema e dessa instalação elétrica do centro cirúrgico, depois eu vou mostrar para vocês um quadro onde que é compulsória a instalação. Compulsória significa obrigatória demais, ou seja, é obrigatório com pena de vocês serem presos se vocês não instalarem esse tipo não fizer esse tipo de instalação ali. Então, depois eu vou mostrar para vocês onde que é compulsória a instalação desse sistema. O aterramento. Veja bem, enquanto a gente tem aqui na nossa casa, tem a tomada com pino de 3, se tem pino de 3, vocês usem o terceiro pino, que é esse pino daqui do meio, porque esse daí é o aterramento, tá? Se os equipamentos de vocês têm tomada de 3 pinos e vocês têm tomada de 2 na parede, não cortem o pino e façam uma instalação, modifiquem a instalação da parede, que em todas as casas tem acesso a esse cabo que é o PE, que vai no pino número 3, no pino do meio, no caso, tá? Então, é conveniente que vocês façam uma modificação na tomada e que não cortem esse pino, porque aí o equipamento pode vir a ter problemas, vocês podem ser eletrocutados e uma série de coisas. Então, isso daí, no caso do IT médico, o isolamento do paciente não é feito através desse, ou seja, a conexão do paciente não é feita através desse pino PE que eu estou falando agora, senão é através de uma alta impedância. Uma alta impedância que vai isolar o paciente para que ele não tenha contato com a terra mesmo, terra do chão da gente, tá? Então, por quê? Assim, a gente evita que tenha fugas de corrente que possam matar um paciente durante uma cirurgia. Então, essa corrente se limita ao modo de não permitir, aliás disso, vejam bem, no nosso sistema de casa, a gente tem um disjuntor diferencial que quando a gente vai, ou seja, a gente vai receber um choque, ele corta, tá? Então, no caso do IT médico, ele não vai cortar na primeira falha, porque imagina se vocês estão com um médico que está com um eletrovisturi ali e houve uma pequena falha e corta a alimentação do eletrovisturi e ele para no meio da cirurgia. Não pode. Então, são uma série de cuidados que tem que se ter nesse caso. Vejam bem, aqui o que eu falei para vocês, a proteção não é feita por seccionamento automático da instalação, é feita por uma alta impedância, isolado por alta impedância. Esse tipo de instalação, ele não é adequado para uso generalizado, ou seja, somente vai ser usado nesses locais dentro do hospital e só. Não vai ser usado em nenhum outro local. Em nenhum outro local vocês vão ver esse tipo de instalação elétrica. Ele é adequado para salas cirúrgicas que possuem separação elétrica, utilização compulsória em ambientes do grupo 2. Eu já mostro para vocês o que é ambiente do grupo 2. Tem um transformador de separação e todos os equipamentos têm que ter as massas aterradas através da alta impedância.
Aqui, quando diz possuem separação elétrica, já desde a eletricidade que vem da rua, já está separado esse sistema. Ou seja, direto da rua vem para o transformador específico dessa instalação elétrica que está completamente separado do resto da instalação elétrica do hospital. Ou seja, já a companhia de energia já fornece para o hospital uma linha exclusiva para que os sistemas do centro cirúrgico e companhia sejam instalados somente nessa linha exclusiva que eles têm. Isso daí para separar essa instalação de todo o resto da instalação do hospital. Então, isso daí para que vocês tenham ideia de que vocês vão pesquisar. A utilização compulsória são nesses locais. Urgência de alta complexidade e emergência, sala de procedimentos invasivos, ou seja, procedimentos onde o paciente vai ser cortado, sala de emergência, politraumatismo, parada cardíaca e posto de enfermagem. Mas vejam bem essa estrelinha. No posto de enfermagem, caso haja equipamentos do tipo estação central de monitoração, é necessário que a classificação seja do mesmo tipo que as demais salas onde se encontram os pacientes, pois, caso contrário, é possível a ocorrência de perturbações nos circuitos de alimentação. Então, isso daqui é bem importante. Tá? Áreas de quartos e pacientes, mas dentro da UTI. Né? Ah, nas imagens médicas, só na parte de hemodinâmica, no centro cirúrgico, sala de indução anestésica, sala de cirurgia, não importando o porte da sala de cirurgia, sala de recuperação pós-anestésica, que se considera caso grupo 2, caso possua equipamentos de sustentação da vida. E demais salas também que entram no outro caso que está aqui. Centro obstétrico cirúrgico, na sala de parto cirúrgica, sala de recuperação pós-anestesia e assistência ao recém-nascido e demais salas. Então, nesses casos, dentro do hospital, a instalação esse tipo de instalação elétrica é compulsória, ou seja, é obrigatória com o risco com o risco de vocês do hospital ser punido por se não tiver esse tipo de instalação. Tá? Então, é obrigatório que seja assim. Então, o que que vocês vão ver? Vocês vão verificar os diferentes sistemas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um sistema da de uma grande multinacional que trabalha com isso, da Schneider, tá? Para que vocês tenham ideia de como é que é. E vocês vão entrar no hospital, vocês vão conversar com o engenheiro clínico, vocês vão pedir para mostrar para ele, se possível, né? Sempre se possível. Dentro do hospital, tem hospitais que têm regras, então vocês vão seguir as regras do hospital e vão conversar tanto com o engenheiro clínico ou podem conversar com um fornecedor desse tipo de instalações também para fazer essa atividade aqui. Quais são os componentes do sistema? Vai ter o transformador de separação, esse de isolamento, esse é o transformador que recebe a eletricidade da rua, para a segurança do paciente e dos operadores e dos equipamentos e para garantir que o aterramento do transformador isole a alimentação dos equipamentos de todos os outros equipamentos do hospital, ou seja, vai ser isolado de todo o resto. Um DSI anunciador, que é o monitoramento permanente, isso daí vocês vão ver, no hospital tem que ter instalado, em algum lugar ele vai estar, e ele tem que estar visível. O DSI é o dispositivo de supervisão do isolamento, supervisiona constantemente as instalações. E um anunciador que dispara o alarme em caso de falha e o painel elétrico. Basicamente, isso daí é o que vocês vão ter é, no, no hospital que vocês vão ter que ver. Vocês vão ter que. É necessário que vocês pesquisem aonde que está esses equipamentos. Aliás, o transformador ele vai estar numa sala específica, mas dentro do centro cirúrgico vocês vão ter o painel de controle, porque qualquer falha de isolação, o paciente muito mais do que os médicos e operadores, mas os médicos e operadores também correm risco. E tem que ter outro na sala
Na sala da enfermagem do centro cirúrgico. A sala de enfermagem tem que ter um painel também indicando que esse centro cirúrgico, ou seja, esse sistema de instalação elétrica desse centro cirúrgico está funcionando. Vejam bem, quais são as características muito básicas, né? Vocês vão entrar mais em detalhe quando vocês conversarem com o pessoal especializado na área. Resistência interna CA, no mínimo 100 quiloohms, isso daqui é a resistência de isolamento que vai isolar o paciente. Tensão de medição não pode ser superior a 25 volts, a tensão da rede lá dentro. A corrente de medição, mesmo com falha, não pode passar de 1 miliampere. Por quê? Porque 1 miliampere, a partir daí, já mata uma pessoa que tá com a pele aberta. Indicação de queda de resistência de isolamento antes de atingir os 50 quilômetros. Ou seja, se essa resistência de isolamento ela cair antes, ou seja, vamos dizer a 55 quilômetros, vejam bem, para os circuitos, esse daqui é específico para os circuitos que estão até 2,5 metros do chão, tá? Ou seja, todo o centro cirúrgico inteiro. Esse painel ele tem que avisar que a resistência de isolamento caiu e aí a cirurgia tem que ser interrompida, porque existe um alto risco de, de acidente elétrico dentro do centro cirúrgico se essa resistência cair. Aí o painel vai avisar, eu já vou mostrar para vocês o painel como é que ele é. O painel vai avisar que está tendo essa falha e a cirurgia vai ter que ser parada. Tem os transformadores de separação, que seguem a norma IEC, que essa é uma norma internacional para equipamentos médicos, 742. Aliás, essa daqui é uma norma específica de instalações elétricas para esse tipo de instalação. Um sistema de alarme localizado em lugar estratégico que permita ser observado durante a utilização. Dentro do centro cirúrgico, quem geralmente está controlando se esse sistema está bem, ele é muito óbvio. Se está mal, vai acender uma luz vermelha. Tá? Então, quem está controlando geralmente é o médico anestesista, que é o que está controlando os equipamentos, todos os equipamentos durante a cirurgia. E também vai ter que ter um na parte, no setor da enfermagem do centro cirúrgico. Tem uma lâmpada, lâmpada sinalizadora verde, que significa que está tudo normal, está tudo funcionando. Uma sinalizadora amarela, quando a resistência de isolamento atingir o mínimo. E essa lâmpada não pode ser desligada ou desconectada. Se for vermelha, é porque o sistema está com problemas gravíssimos, tem que parar mesmo. Tem o alarme audível. Quando a resistência de isolamento atingir o mínimo, ele pode ser, e esse alarme audível, ele pode ser silenciado temporariamente, mas depois ele vai voltar depois de um tempo, se não for corrigida essa falha, e aí não vai parar mais, tá? Então, só quando for consertado o sistema. Esse sinal só vai ser cancelado após a remoção da falha. Aqui temos uma instalação básica, basicamente o que vocês vão ver dentro do centro cirúrgico. Esse daqui é o painel, tá, que geralmente é o médico anestesista que está verificando. Esse daqui é o painel que está na sala na sala dos médicos, na sala da enfermagem. Tá? Aqui vocês vão ter o alarme, teste, tem o no break. Vejam bem, os disjuntores, eles interrompem tanto as duas conexões das tomadas. Eles não cortam só uma, eles vão cortar as duas. Esse daqui é um verificador de fuga de corrente. Aqui temos o transformador de separação e a linha equipotencial. Basicamente, isso daqui é o que vocês vão ter que pesquisar e saber como é que funciona. Tá? Esse daqui já é vamos dizer, um esquema muito básico de uma instalação de um IT médico. Aqui vemos esse daqui é o transformador de separação que vem da rua. Aqui temos a cama do paciente e o equipamento que está, ou seja, que estão usando nesse paciente aqui. Pode ser um eletrovisturi, por exemplo, um termovisturi ou qualquer equipamento que esteja sendo usado nesse paciente. Esse paciente ele está isolado do chão, veja bem que não tem nenhuma conexão com o chão através de uma alta impedância, tá? Está isolado para não ter circulação de corrente nele. Lembre-se,
O que mata uma pessoa não é a tensão. É lógico, a, a corrente a que mata é a corrente que circula pelo corpo da pessoa. Mas como vocês já tiveram a disciplina de análise de circuitos elétricos, se você tem uma diferença de potencial, vocês vão ter uma corrente circulando, seguindo sempre a lei de Ohm. Ou seja, se tem uma diferença de potencial grande, a possibilidade de que tenha uma corrente grande também é bem grande. Por isso é que a tensão dentro do centro cirúrgico ou de qualquer lugar que tenha um IT médico é 25 volts, para que a corrente seja o mínimo possível, por questões de segurança. Aqui temos o painel, né? Esse daqui é o painel geral é um painel de exemplo, tá? Podem ter caras diferentes, mas basicamente é isso que tem aqui, ó. Tem um alarme sonoro e visual. Esse daqui é para testar, esse teste é para testar o alarme se está funcionando, para testar o sistema, mas quem vai fazer isso daí pode ser o engenheiro clínico ou pode ser o pessoal de manutenção, o pessoal técnico. O pessoal da enfermagem precisa saber como é que funciona esse negócio, mas eles simplesmente eles vão ser observadores, mas podem fazer o teste também do sistema aqui. Aqui temos o sistema de silenciador da alarma, mas ele silencia por um tempo só. Se a falha não for corrigida, ele vai voltar. A luz verde significa operação normal. A luz amarela significa baixa resistência de isolamento e a luz vermelha sobrecarga. Qualquer uma dessas luzes que estiver acesa, ou a amarela ou a vermelha, significa que há problemas e é conveniente. Aliás, se está na vermelha, aí é grave a situação. E se está amarelo, é conveniente que se pare a cirurgia até que esse problema seja resolvido. Tá? Os botões de teste do silenciador de alarme. Se estiver na UTI, está instalado na enfermaria mesmo. Se estiver na sala cirúrgica, um instalado na sala e outro na enfermaria. Dentro da sala cirúrgica, os médicos têm que ter acesso a esse painel para ver se os equipamentos estão realmente funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de um sistema IT médico da Schneider Electric.
Bom, isso daí é o que disse para vocês terem uma ideia do que é o sistema IT médico. O outro ponto é o ar-condicionado. O ar-condicionado hospitalar não é o mesmo que o ar-condicionado que a gente tem. Mesmo que muitos hospitais tenham aqueles splits, o ar-condicionado split não é recomendado para instalações hospitalares. Eles têm que ter, a instalação do ar-condicionado hospitalar tem que ter características diferenciadas por várias razões que a gente vai ver agora. Veja bem, com o ar-condicionado, a gente vai controlar as condições ambientais, reduzir o risco de contaminação e infecções por cascata de pressão, renovação de ar, sistema de filtragem e movimentação do ar, e cada área do hospital vai ter requisitos específicos. Por exemplo, veja bem, quando a gente está dentro de um hospital, a gente vai ter muito mais germes e patógenos do que em qualquer outro lugar. Então, se a gente está num setor, por exemplo, que tem doenças altamente transmissíveis, tipo Covid, essas coisas, não pode, esses locais não podem compartilhar o mesmo ar-condicionado de um centro cirúrgico, por exemplo, ou de um setor de esterilização, por exemplo, ou um setor de cultivo de células. Então, o ar-condicionado é crítico dentro de um hospital. Por isso que a gente precisa ter determinadas condições para determinados lugares. Então, isso daí é o que vocês vão ter que verificar. É conveniente que vocês entrem em contato com uma empresa especializada em ar-condicionado hospitalar e que entrem em contato com o hospital também para ver como é que são as instalações de ar-condicionado que eles têm. Tá? Isso daí vocês vão decidir como é que vão fazer, mas é conveniente que vocês visitem. A gente pede para vocês visitarem os dois, tá? Então, o que que a gente vê aqui? Algumas doenças requerem condições específicas do ar. Por exemplo, se vocês estão numa UTI neonatal, ele vai ter que ter uma temperatura determinada, uma umidade determinada. Vai ter que ter as condições para que esse nenezinho se desenvolva. O ar tem que estar mais úmido aliás, tem que estar mais úmido e tem que estar mais quentinho do que no resto do hospital, por exemplo. Se vocês vão num setor de doenças altamente transmissíveis, o ar-condicionado ele tem que ter pressão negativa. Assim, o paciente que está com uma doença altamente transmissível, tipo Covid, como a que a gente já teve a pandemia tempo atrás, o quarto onde estão pacientes com doenças altamente transmissíveis tem que ter pressão negativa. Assim, o ar-condicionado ele vai sugar o ar do corredor para dentro, porque se ele tiver pressão positiva, o que que pode acontecer? O que que vai acontecer? O ar do quarto sai e contamina todo o corredor. Então, tudo isso daí tem que ser pensado num setor ou seja, quando é programado, projetado o ar-condicionado hospitalar. Por exemplo, em, em- na sala de esterilização, a pressão tem que ser positiva, porque dentro da sala de esterilização, o ar está muito mais limpo do que no corredor, por exemplo. Então, aí o que que vocês vão ter? Vocês vão ter vocês vão ter que aí, desculpa. Tá. Aí vocês vão ter que o ar dentro da sala de esterilização é muito mais limpo do que o ar do corredor. Então, se tiver pressão negativa ali, vai vir o ar contaminado do corredor e contaminar o setor de esterilização. Então, todas essas considerações devem ser feitas em caso ou seja, quando está sendo feito o projeto do ar-condicionado do hospital. Controle e limpeza do sistema para diminuir o risco, ou seja, limpeza dos filtros, limpeza dos tubos, limpeza das passagens que tem no teto, quando geralmente é embutido. Então, tudo isso daí precisa ser considerado e precisa ser feita manutenção preventiva constante a cada tanto tempo desses ar-condicionados. Lembrem-se que o hospital é um local onde se tem muita contaminação. Tem que ter barreira para movimentação do ar entre as áreas também.
Vejam bem, o controle da contaminação por contenção, ele vai direcionar o fluxo do ar com movimento controlado de partículas e para isso se usa as chamadas cascatas de pressão. Então, nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso e a gente vai ver um vídeo também. Então, vejam bem, nesse primeiro quadro, a gente tem pressão negativa. Tá? Então, o insuflamento de ar é menor do que a exaustão. A exaustão ele vai puxar mais ar, e isso daí vai fazer, vamos supor, que esse daqui é um quarto de pacientes com doenças altamente transmissíveis, isso daqui é o corredor. Então, o que que vai acontecer? Ele vai pegar o ar do corredor que está mais limpo e vai trazer para dentro do ambiente com pressão negativa. No outro caso, ambiente 2 com pressão positiva, o insuflamento vai ser maior e a exaustão vai ser menor. Portanto, o ar que está aqui dentro ele vai sair para fora. Isso daqui pode ser, por exemplo, um centro de fecundação in vitro, onde nesse centro de fecundação in vitro o ar da sala está muito mais limpo do que o ar do corredor. Então, é conveniente que tenha pressão positiva. Ou fecundação in vitro ou esterilização, como eu já falei. Então, vejam bem, aqui o ambiente precisa estar limpo. Então, tem pressão positiva. Isso é conveniente que vocês conversem com o pessoal da, do hospital para saber como é que é isso daí e conversem também com uma empresa especializada em ar-condicionado hospitalar. Os mecanismos de captura são os filtros para reter partículas e micro-organismos. Os tipos de filtros são o filtro antipó e os filtros absolutos, filtro EPA e filtros ULPA. No geral, no hospital, se usa o filtro EPA. O filtro ULPA ele retém mais partículas do que o EPA, só que como a malha dele é muito fechada, então precisaria muito mais força para o ar passar por aí, então já implica em outras coisas do equipamento. Então, no geral, no hospital se usa o filtro EPA. Aqui nessa outra slide, vocês vão ver um vídeo de uma animação de, de como é que é o ar-condicionado hospitalar. Providing patients and staff with Ele está. Ah, outra coisa, pessoal. Eu vou voltar ao início, que ele estava no meio. É fundamental que vocês falem inglês, porque praticamente tudo está em inglês. Eu vou colocar aqui as legendas para ele passar para o português para vocês, tá? Para que vocês vejam as legendas em português, mas vão se preparando, porque todo o material a maior parte do material que vocês vão precisar para estudar está em inglês. Então, e se vocês querem trabalhar e fazer pesquisa e ir para fora do Brasil, ai, aqui só tem português de Portugal, mas dá para entender, tá? Só tem português de Portugal mesmo. Tá? Então, é necessário que vocês falem inglês, mas prestem atenção nesse vídeo, que aí explica tudo isso daí que eu falei para vocês. healthcare facilities Ai, require peraí. some of the most complex mechanical systems in the industry. While these systems are necessary for maintaining demanding air quality standards, they also cause the buildings to consume large amounts of energy. Espera aí, eu vou tentar colocar as legendas de novo aqui, que ele não apareceu. Deixa eu ver, colocar de novo. Português. Não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Se eu não conseguir colocar as legendas aqui, eu vou deixar o vídeo circulando, porque o mais importante é que vocês vejam aqui, traduzir automaticamente para o português. Deixa eu ver se eu acho o português do Brasil aqui. O importante é que vocês vejam as imagens, tá? É o mais importante. Não tem, aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer com que ele funcione. This has generated Agora keen foi. interest in finding efficient HVAC solutions that will reduce energy consumption while still providing superior performance.
One technology that lends itself well to this application is active beam systems. Active beams use induction to draw room air over a coil. They are a hybrid technology that combines the benefits of hydronic heating and cooling by using water to transport energy through a building. Conventional mixing systems used in healthcare environments recirculate large amounts of air and, as a result, require large air handlers and ductwork. The large equipment results in substantial energy usage and the potential for increased noise levels throughout the system. Additionally, traditional all-air systems need to reheat conditioned air when the patient room is part loaded. Reheat is inefficient and the #1 energy consumer in hospitals. Beam systems avoid these problems. The high induction rate of active beams allows air handling units to provide only the minimum amount of air supply. This reduces the risk of overcooling and the need for reheat. The supply air then mixes with recirculated room air and exits at a more comfortable temperature. Code dictates that a patient room typically requires 6 air changes per hour. These changes include roughly 2 parts fresh air and 4 parts recirculated air. When using active beam technology, however, the air change rate can be reduced to 2, as the air induced over the coil replaces the 4 additional changes. These lower air volume requirements allow beams systems to operate using smaller air handlers, as well as smaller ducting. Because less air is being transported around the building, return ductwork can be minimized and in some cases eliminated altogether. These space savings are especially important in a healthcare facility where building infrastructure is already quite crowded. Any opportunity to increase patient capacity is highly desirable. On top of all of this, active beams are typically quieter than conventional systems, providing patients and staff with a comfortable, peaceful environment. Another exciting option for patient areas is the integrated controls enclosure, which allows maintenance personnel to service the beam directly from the room. This minimizes maintenance time and results in lower operation costs. The numerous benefits of active beams make them an ideal choice for healthcare environments looking to save space and reduce energy consumption. To learn more about Price Active Beams, visit www.price-hvac.com. Bom, isso daí basicamente a parte de ar-condicionado que vocês precisam pesquisar, mas principalmente quais são os locais onde o ar-condicionado tem pressão negativa, quais são os locais onde o ar-condicionado tem pressão positiva, quais são as temperaturas dos locais, por exemplo, vocês vão ter o setor de doenças respiratórias, por exemplo, vão ter que ter uma determinada temperatura e uma determinada umidade. O setor de doenças da pele, eles vão ter que ter outra temperatura com outra umidade. Ou seja, cada local do hospital vai ter que ter características específicas de acordo com o tratamento que está sendo feito lá dentro. Então, isso daí no que diz a parte do ar-condicionado. Na parte de arquitetura, que a gente está pedindo para vocês verem, é mais na parte de instalações. Ou seja, basicamente, vocês vão ter a entrada, eu vou mostrar para vocês um vídeo básico de um hospital genérico. Vocês têm que ter, por exemplo, o centro cirúrgico vai ter sempre um lado, vai ter o setor, o centro de recuperação pós-operatória e depois os quartos, circulação e essas coisas. Então, vejam bem, dentro da arquitetura hospitalar, se vocês alguma vez foram para um hospital, vocês vão ver que para a entrada nos quartos, o paciente nunca está visível para a porta aberta. Isso daí é uma questão de manter vamos dizer, manter a integridade do paciente, ele pode não estar bem e não é bom que ele esteja visível. Então, sempre se entra por um corredor, tem um banheirinho, uma salinha na frente e o paciente sempre está a um lado. Tá? Isso daí são questões da arquitetura, considerando e respeitando a intimidade do paciente. Por exemplo, esse tipo de coisas assim. Agora, quando
Veja bem, o que que vocês podem ver? Aqui eu coloquei um vídeo de como é que é uma circulação básica dentro de um hospital, para que vocês tenham uma ideia. É basicamente isso o que vocês vão ver, vamos dizer, da parte de infraestrutura hospitalar. Então, o que vocês precisam pesquisar dentro do hospital é, por exemplo, distribuição das salas específicas, justificando a localização das mesmas. O que significa isso? Por exemplo, quando vocês vão ao hospital, geralmente, principalmente um hospital de grande porte, onde vocês eh, vão ter vários setores. Por exemplo, o setor de ressonância magnética, ele é compulsório que esteja ou no térreo ou no subsolo. Por quê? Por causa do campo eletromagnético que ele vai gerar e por causa do peso do equipamento. Ele não pode estar num andar acima que não seja o térreo e não tem que ter nada embaixo no caso ele esteja no térreo. Por exemplo, tem equipamentos que são extremamente pesados, alguns, por exemplo, que têm radioisótopos, eles têm que ter uma instalação especial. O que usam radioisótopos, até as paredes são pintadas com uma tinta especial. Então, ou, por exemplo, onde tem raio-x, o raio-x tem uma parede anti-chumbo e tem uma série de coisas que têm que ser consideradas. Então, não vão estar localizados em qualquer lugar. Por exemplo, a sala de esterilização, ela tem que estar colocada numa posição determinada, até considerando se ela está numa direção norte, sul, este, oeste, por causa da circulação dos ventos. Então, tem uma série de considerações que têm que ser feitas no momento de que se constrói um hospital. É, basicamente, assim, o quarto da pessoa, como eu já acabei de falar, a distribuição da mobília nos quartos do paciente e quarto de recuperação. O, é desejável que o paciente não esteja visível quando a gente vai visitar um paciente, por exemplo, que não esteja visível quando a gente abre a porta. Isso daí para manter a intimidade do paciente. Às vezes o paciente está muito mal, então ele não quer ser visto. Então, para manter essa intimidade, a gente entra, tem uma distribuição determinada, vocês vão entrar, pode ter uma salinha, o banheiro, e o paciente, se a gente entra assim, no geral o paciente está para um lado. Né? Então, que a gente, quando se abre a porta do quarto, isso daí é uma questão, não é uma questão de beleza do hospital, é uma questão de respeito a esse paciente que está lá dentro. No geral, quando a gente abre um quarto de hospital, a gente não vê diretamente o paciente, a menos que seja uma sala de UTI, que aí sim, aí precisa ter uma distribuição diferente. E tem uma coisa super importante, as cores no ambiente hospitalar.
Dependendo do local, vocês vão ter cores diferentes. Por exemplo, as roupas dos médicos que estão em atendimento clínico, elas são brancas, né? E as salas são bem limpas, tudo bem clean, bem. Para quê? Para que se acontecer alguma coisa, por exemplo, o paciente vomitou, ou se cortou, ou tem sangue, tenha contraste com a roupa do médico, por exemplo. Os quartos, eles têm que ter uma cor mais acolhedora, porque o paciente já vem mal para o hospital, já vem mal, já vem sofrendo, então chegar num quarto que provoca, que tem cores assim, que provocam estresse, por exemplo, vermelho, que vai dar mais ansiedade, isso daí os arquitetos pensam muito bem. Então, as cores que o hospital está pintado, elas não são à toa. E uma coisa que vocês podem pesquisar é a psicologia das cores. Isso daí é muito aplicado dentro do hospital, porque o hospital precisa ser acolhedor para as pessoas. Agora, uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos: por que que as roupas no centro cirúrgico, as roupas, a parede e tudo dentro do centro cirúrgico, inclusive as roupas que veste o paciente e que cobrem o paciente, são verdes ou azuis, né? Então, eu vejo que tem uma pessoa aqui, eu vou pedir para você que você veja o próximo slide, ah, você fixe a visão nisso, nesse, aqui, deixa eu já coloco para você. Fixe a visão nesse coração por alguns segundos, eu vou dar um tempo para você fixar a visão, e se você tem uma coisa clara do lado, depois, quando eu dizer para você, você olhe para a superfície clara que você tiver do lado. Tá? E concentra sua visão aqui nessa tela, nesse coração vermelho que você está, tá? Concentra a visão e depois, quando eu falar para você, você olhe para uma parede, pode ser, que tenha uma cor clara, e você vai ver o efeito. Olha para a parede agora, olha para uma folha clara. Você vai ver o coração, tá? Só que de que cor? O verde ou o azul, né? Então, isso daí que você está vendo agora nesse momento e que quem ver essa aula vai ver, se vocês fixarem muito tempo os olhos numa imagem vermelha, se vocês desviarem esse olhar para uma superfície clara, vocês vão ver o mesmo coração, só que ou de uma cor verde ou azul. Isso daí se chama imagem fantasma. Então, pense o seguinte: o médico passa horas operando um paciente. Então, se o tecido que está cobrindo o campo operatório ou a roupa dele for branca, isso daí vai gerar fantasmas. Ele vai enxergar umas cores verdes aí, isso daí atrapalha na cirurgia. Isso daí atrapalha a visão do cirurgião. Então, por que que a roupa dele é verde ou azul? É pelo seguinte. Esse daqui é o círculo das cores, vamos dizer. Vejam bem, o vermelho, a cor antagônica, vermelho, o que vai ver no campo cirúrgico? O cirurgião vai ver entre o vermelho violeta até o laranja, aqui, ó, essa região aqui. As cores antagônicas disso são o verde e o azul, né? Então, por isso que o centro cirúrgico todas as roupas do cirurgião, dos cirurgiões e dos tecidos que cobrem o paciente são geralmente, no geral, o que eles vão olhar muito é esse vermelho aqui e esse laranja, tá? Esse vermelho laranja. Então, no geral, as roupas do centro cirúrgico são verde ou azul-verde. São essas cores das roupas. Por quê? Porque aí, quando o cirurgião for olhar para essas roupas, ele não vai ter o fantasma. Esse fantasma atrapalha a visão de quem está concentrado por muitas horas. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, para a atividade que vocês vão fazer. Então, eh, se você que está assistindo aqui, você tiver alguma pergunta, Nisiomar, se você tiver alguma pergunta, você pode acionar o teu, pode acionar o teu microfone, ou se não,
A gente fica por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a gente via tutoria. Então, tudo bem. Essa aula vai ficar gravada para consulta de vocês, para que vocês começarem a fazer atividade, para que vocês tenham ideia de como é que vocês vão fazer, com quem vocês vão entrar em contato. E qualquer coisa, eu estou aqui via tutoria, esperando sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção e boa noite.